Querida igreja, eu os convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 21 até o verso de número 25. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso de número 25. E a palavra do Senhor nos diz assim: Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oremos. Santo Deus, nós humildemente estamos diante do Senhor, Deus excelso, Deus todo-poderoso, o Deus, ó Pai, que conduziu os teus servos, revelou a tua verdade que agora lemos, e queremos pedir que o Senhor, na sua bondade, o Senhor agora esteja nos dando entendimento da tua palavra, iluminando-nos para que possamos compreender isso, para que as tuas palavras possam se tornar vida para cada um de nós. Ser o desafio que tenhamos na tua presença a seguirmos pela ação do teu Espírito. Cuida de todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós no início dessa parte do texto, a partir do verso de número 18 até o verso de número 20, que nós estudamos semana passada, nós vimos um grande desafio sendo trazido por Deus àqueles crentes que tinham um desafio de vida cristã no meio da adversidade, e como trabalhadores diante dos seus senhores, e principalmente diante daqueles que têm uma autoridade sobre eles, e que eles deveriam ser obedientes se esses senhores fossem bons ou não. E nós vimos que o grande propósito que Deus tinha para aquelas pessoas é para que elas compreendessem que sofrer com paciência é reconhecer a soberania de Deus, que a perseverança na prática do bem é tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos como o seu povo. E nós vimos que essas dificuldades, elas ocorrem em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Mas, a partir de agora, no texto, apesar de continuar falando sobre esse assunto, o que o autor, que é Pedro, o apóstolo, faz é nos levar a pensar na verdadeira motivação que nós temos que ter para vivermos como crentes em meio ao sofrimento. Como vivermos a nossa vida de perseverança cristã, agindo de maneira piedosa e sendo bênção na vida daqueles que às vezes até fazem o mal para nós. Qual é a nossa motivação? E ele vai nos apontar essa motivação. E essa motivação, ela tem nome, e o nome é Jesus. Essa é a motivação. O que nós vamos perceber aqui é que ele vai nos mostrar o cristão fiel no meio do sofrimento. Quando o texto fala sobre sofrimento aqui, é bom que entendamos que o texto não fala de sofrimento de uma maneira geral ou generalizada.
não está se referindo aqui àquele sofrimento, por exemplo, que alguém pode ter por uma enfermidade. Não é esse tipo de sofrimento. Mas o texto vai se referir ao sofrimento que muitas vezes o cristão sofre por ser cristão, por amar a Cristo e por viver segundo a vontade de Deus. Esse é o grande propósito que Deus tem através desse texto, para aquelas pessoas naquela época e para nós hoje. Como ser cristão, e até mesmo cristão fiel, sofrendo por ser cristão. Quando a gente fala a respeito disso, sempre vem na nossa mente aqueles missionários que estão no campo, pregando o evangelho em países que não são hostis ao evangelho do Senhor Jesus. Por exemplo, vários países muçulmanos, eles não permitem esses missionários nesses campos avançados de proclamação do evangelho, de evangelismo, de missões. E eles são perseguidos mesmo. Alguns deles sofrem fisicamente. Alguns deles sofrem emocionalmente. Seus filhos, suas famílias sofrem. É sobre esse tipo de sofrimento que muitas vezes vem à nossa mente, e o texto está falando sobre isso mesmo. Mas ele está falando de você e de mim, que somos crentes no meio de uma sociedade que não gosta dos padrões de Deus. E que quando olha para a igreja do Senhor Jesus vivendo segundo os padrões de Deus, começa a nos questionar, começa a julgar, a ser muitas vezes um grupo de pessoas que agem até mesmo com retaliação contra estes que são cristãos e que querem viver de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira a agradar a Deus. É sobre esse tipo de sofrimento que Pedro está se referindo aqui. E ele diz que para que nós possamos viver de maneira correta, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Você sabia, e essa é a primeira argumentação que Pedro traz aqui no texto, é que Deus nos chamou com o propósito de sofrermos. Observem o verso de número 21. O texto diz assim: porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que Pedro está sugerindo aqui no texto, e essa é a verdade de Deus, que nós fomos chamados, essa expressão chamados aqui é a expressão eleitos, designados para a salvação, e diz o texto, nós somos retirados de uma realidade para comunhão com Deus, porque Deus nos chama para si, nos elege para viver, e Ele faz isso acontecer, mas Ele tem um propósito de sofrermos. Mas de sofrermos no sentido de seguirmos os passos de Jesus, e sempre que nós vamos viver como Cristo Jesus, nós vamos ter dificuldades, nós vamos sofrer penalidades. Então, esse é a primeira argumentação que Pedro traz aqui no texto. O Senhor Jesus disse que os seus seguidores, eles sofreriam injustamente por levarem o seu nome. Não é só Pedro que diz isso, mas o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Pedro argumenta como retribuirmos o bem com o mal, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Ele disse isso nos versos anteriores. Ele mostra que Jesus morreu por mim, por você, pela igreja do Senhor Jesus. De várias maneiras, Jesus sofreu e demonstra como cada uma dessas situações de oposição deve ser enfrentada por cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. O texto diz o seguinte, como argumentação, por quê? Observem no verso 21. O texto diz, olha, Jesus fez isso tudo por quê que nós devemos sofrer?
Porque Cristo sofreu em nosso lugar. Esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento, ele deixou-nos exemplo. Nós somos chamados a sofrer. Mais uma vez, eu faço os irmãos lembrarem que aqui é sofrer por viver como cristão. Nós vamos sofrer injustamente por essas duas razões. Não simplesmente porque nós somos torrões e dizemos, não, a gente aceitou uma coisa e agora nós vamos viver isso e pronto e acabou. Eu não mudo. Não é isso. O texto diz que a motivação que nós temos que ter para viver a vida cristã, até mesmo em meio à perseguição e dificuldades da fidelidade a Deus, no meio de um povo que não ama ao Senhor e até mesmo persegue a igreja, é primeiro porque Jesus fez isso. E quando está falando a respeito disso, está se referindo ao fato dele ter agido a nosso favor, como sacerdote que fez a entrega de si mesmo a nosso favor, como aquele que ofereceu como sacerdote a si mesmo, como ovelha sem mácula, sem nenhum defeito, para ser o nosso substituto, para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E segundo, porque ele nos mostra e nos dá exemplo de como fazer esse tipo de coisa. Se nós formos também para o apóstolo Paulo, ele também vai argumentar sobre alguns propósitos do nosso chamado em Deus, da nossa eleição. Abre, por favor, em Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Paulo, falando a estes irmãos, ele diz, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A primeira coisa que o texto diz é que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, e fazendo isso em amor. Depois, no verso 5, o texto diz, e nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, nos escolheu e nos conduziu eternamente para sermos feitos filhos de Deus. E por último, no verso 6, ele diz, para louvor da glória da sua graça. Ou seja, só que nesses 3 versos, o apóstolo Paulo fala de 3 propósitos que devem existir na vida do cristão pela obra de Deus aos fazer cristãos. Eles serem santos e irrepreensíveis perante Deus em amor, eles serem filhos de Deus e eles serem para a glória, para o louvor da glória de Deus, ou seja, ser um povo que glorifica a Deus, ser um povo que é salvo para glorificar a Deus. No texto de Pedro, no qual nós estamos estudando, 1 Pedro capítulo 2, o texto diz que Deus nos salvou para sofrermos. Mas não sofremos porque Ele nos despreza. Como o apóstolo Paulo diz, não. Paulo diz, olha, Deus nos escolheu para sofrermos como filhos de Deus, como santos, ou seja, separados do mundo, para vivermos de forma irrepreensíveis perante Deus. E Deus nos chama e coloca-nos na sua intimidade para louvor da glória dele, mesmo que isso traga sofrimento para a nossa vida. Queridos, quando nós vasculhamos a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver inúmeros momentos onde servos de Deus, sacerdotes, profetas, estiveram sendo perseguidos, os próprios discípulos do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, por causa da verdade, por causa da presença do próprio Deus nas suas vidas. E agora, o que Pedro está dizendo é que nós devemos sofrer, e a razão é porque Cristo morreu por nós. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós devemos viver e sermos fiéis a Deus. E quanto a tudo que Deus deseja para a nossa vida,
por gratidão pela obra de Cristo Jesus. Quando Pedro está dizendo aqui, porque Cristo sofreu por vocês, ele está dizendo, olha, reconhecendo o que Cristo fez por vocês. Tendo a consciência da amplitude, da grandiosidade da obra de Deus a favor de vocês, na pessoa do seu Filho. Jesus sofreu a condenação máxima pelo pecado dos eleitos, dos chamados. Ele sofreu a morte em nosso lugar. Capítulo 3 de 1 Pedro, só passar uma página aí de 1 Pedro, você vai para o capítulo 3, verso 18. O texto, Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus fez uma obra. Ele fez a obra expiatória. A sua morte não é derrota, a sua morte é vitória, porque ele pagou o preço da nossa iniquidade, que exigia a morte. Na cruz ele pagou, mas ele vence a morte. Ele resolve o problema, para que ele pudesse assim nos dar também certeza dessa vitória sobre a morte e a nossa própria vida eterna, porque ele ressuscitou. Essa é uma mensagem que começa e que brota aqui em Pedro? De jeito nenhum. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 53, um dos textos mais citados na Escritura quando fala a respeito da obra de Cristo Jesus, que haveria de acontecer 750 anos depois, capítulo 53 de Isaías, no verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E agora Pedro diz que nós devemos sofrer, lembrando que Cristo sofreu em nosso lugar. Ou seja, nós devemos sofrer, se for necessário sofrer, para viver a vida cristã. Dando a ideia de que nós não podemos desviar os nossos pés da vida cristã, se isso nos custa sermos questionados por fazer o que é certo, por fazer o que é justo. Esse princípio aqui, irmãos, é gratidão. É o reconhecimento da grandiosidade. É o reconhecimento do amor, do valor, da eficácia da obra de Jesus em nosso lugar. Quando o apóstolo Pedro fala de sofrimento, ele está falando de algo que para nós, por mais que seja doloroso, no nosso entendimento, é a expressão de gratidão a Deus. Eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus na medida em que não nego ao Senhor, sendo obediente a Ele e a sua palavra. Todos os cristãos, todos, indistintamente se você é um cristão, todos são chamados para o sofrimento por amor a Cristo Jesus. Esse texto não está dizendo que alguns cristãos, mas o texto está se referindo aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. E nós somos essa igreja. Por que esse sofrimento, de maneira prática, pensando, ocorre? Primeira coisa, eu já até mencionei aqui, que é o sofrimento que ocorre na nossa vida, porque o comportamento cristão, muitas vezes, incomoda o mundo não cristão, ou o mundo não regenerado, o mundo que não consegue conhecer e não conhece a Cristo, e não o coloca como Senhor da sua vida. Na verdade, a cultura geral do mundo onde vivemos é aquela da vantagem pessoal, do jeitinho sem escrúpulos para alcançar objetivos. A iniquidade do coração das pessoas tem levado
a viver cada vez mais no pecado como se isso fosse algo comum e algo até mesmo que pode ser conciliado com uma ideia de Deus e de uma comunhão com Deus. Sendo que a Escritura diz que não existe essa comunhão. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos purifica, Ele nos limpa e Ele nos dá prazer em viver na sua comunhão, em conhecer a Ele, em conhecer a sua palavra. Ele nos dá com o seu Espírito condição de vivermos os seus propósitos. Isso traz alegria. Contudo, o Senhor Jesus, em João capítulo 16, no verso 33, ele falando para os seus discípulos, ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. O mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versos 4 e 5, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então, queridos, a primeira fonte de sofrimento, certamente, para o verdadeiro cristão, que vive segundo a dependência de Deus e quer ser encontrado na presença de Deus com intimidade, com alegria e gratidão, é o mundo que está ao seu redor, que muitas vezes vai pressioná-lo na expectativa de retirá-lo desse caminho de retidão. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: mas todo mundo faz isso. Para um cristão, a pergunta é: mas é isso que Cristo quer que eu viva? Alguns de vocês, pais, já devem ter ouvido dos seus filhos: mas todo mundo faz isso. A minha resposta para o seu filho, e talvez que você possa fazer ou dar para o seu filho, é isso que Cristo quer que você faça. É uma boa resposta. E muitas vezes nós somos tão tentados pelo mundo que nós começamos a trazer essas perguntas e começamos a duvidar, porque a pressão é grande. Então, esse é um tipo de sofrimento que invariavelmente todos nós sofremos, e o próprio Senhor Jesus disse aqui, está registrado em João capítulo 16. Um outro sofrimento que certamente nós temos, por sermos cristãos, vem do inimigo, que continua perseguindo a igreja. Quando eu digo inimigo, queridos, eu estou falando do inimigo espiritual, eu estou me referindo a Satanás, aquele que é mencionado na Escritura como inimigo de Deus, como aquele que era anjo de luz e caiu, como aquele que traz tentações e provações e dificuldades para a vida do povo de Deus. Abre, por favor, em 1 Pedro, aí no próprio livro que você está, no capítulo 5, a partir do verso de número 8. Pedro traz uma palavra aqui muito interessante que nós precisamos lembrar dela sempre. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Observa bem como é necessário resistir. Firmes na fé. Certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
Observem bem, amados, que o texto ele traz informações muito importantes. Ele diz, o diabo, e ele chama ele de adversário, ele está ao redor. Ele está procurando alguém para devorar. Alguém que esteja em situação de risco. Como o leão que ruge. É provável que você já tenha visto na televisão esses programas que mostram como é que os leões eles vão para a caça. Normalmente a fêmea faz isso. E elas fazem isso, mais de uma delas. E elas se ajuntam e elas vão vendo aquela presa que mais provável, aquele que é mais vulnerável, aquele que tem menos condição de fugir, de correr, de brigar. E eles vão fechando o cerco. Até que eles dão o bote. Naquele momento que tudo ficou propício para que eles pudessem pegar a presa. A ideia que o texto está dizendo é que o diabo fica olhando para as ovelhas do rebanho de Deus. E a linguagem aqui é essa simbologia mesmo. E eles ficam atentos para perceber quando essas ovelhas estão se colocando numa situação de perigo. Quando estão se desviando do restante do rebanho. Quando estão se desviando do pastor das ovelhas. Quando estão deixando de seguir as regras de estar fazendo uma coisa ou outra para se proteger. E é exatamente nesse momento de relaxamento, nesse momento de deixar de observar, é nesse momento de ausência de zelo e dependência do pastor, que a ovelha é assaltada pelo leão. É exatamente nesse momento que as coisas ficam piores. Queridos, o sofrimento na vida de alguns cristãos acontecem porque eles mesmos se colocam em situação de sofrimento. E se são verdadeiros cristãos, sofrem profundamente. Porque quando um cristão é verdadeiro e ele começa a desobedecer o pastor das ovelhas, que é Cristo Jesus, começa a desviar da vontade de Deus, começa a se colocar distante do rebanho do Senhor, começa a viver aquilo que não é próprio da vida das ovelhas de Cristo Jesus, a sua mente pesa, o seu coração sofre. Mas o pecado, muitas vezes, ele tem aquele gosto doce no início, que depois vai ser como um fel. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito dessa situação, desse inimigo voraz, que é o diabo, ele diz em Efésios capítulo 6, se você quiser abrir, no verso 11 e no verso 12. Ele está falando da armadura de Deus que os crentes têm que usar. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que ele está dizendo é que nós temos um inimigo que é espiritual e ele é feroz. E nós temos que usar toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas desse inimigo que é chamado diabo. Essas são as palavras do Senhor para nós. Nós somos aqueles que, quando somos cristãos verdadeiros, sofremos porque o mundo vem contra nós, nos questiona, quer nos humilhar, fazer chacota de nós. Nós sofremos porque o próprio Satanás
Ele está prontinho para nos fazer sofrer. E quando não prestamos atenção, Ele nos fará sofrer. Mas não o sofrimento que Deus se agrada. E por último, o sofrimento que ocorre porque nós, cristãos, até que Cristo volte, ainda não estamos plenamente santificados por Deus. Nossa vida de aperfeiçoamento, ela é processual. Amados, para o cristão ter vitória sobre o pecado, significa que ele ainda está sujeito ao pecado e eventualmente peca. Mas vence o pecado, pois não está mais sobre o seu domínio. Quando a Bíblia diz que nós devemos lutar, é porque existe luta. Que nós devemos buscar a vitória é porque existe possibilidade de derrota. Mas o que a Escritura nos mostra é que o pecado que antes dominava e regia a minha vida, e que era o motivo da minha alegria, e do meu alvo, das minhas malícias, das minhas montagens, das minhas astúcias pecaminosas para o pecado ainda maior, já não é mais o meu alvo de vida. Para o cristão, o pecado que o dominava agora está dominado pelo Espírito de Deus que habita em nós, pelo Deus vivo que nos protege, pelo Deus vivo que nos elimina o prazer e a dependência dessas coisas. Porque o pecado deixa de ser o senhor daquele que foi redimido por Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não vive uma vida segundo os padrões do velho homem, do pecado. O pecado não vai ser mais a identidade ou aquilo que identifica o cristão. O verdadeiro cristão, ele é conhecido por ter uma vida marcada pelos frutos, pelo fruto do Espírito Santo de Deus, e por estar cada vez mais tendo a aparência de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Cristãos, amados irmãos, o que Pedro está dizendo aqui no texto é que nós devemos sofrer o que for necessário para mantermos a fidelidade. Mas nós vamos ter vários inimigos contra nós. Nós vamos ter o mundo contra nós, nós vamos ter o próprio Satanás contra nós, e muitas vezes a nossa natureza que ainda não está plenamente transformada. Nós não estamos totalmente santificados. Mas, se estamos na dependência de Deus, e se nós reconhecemos a obra de Deus, e nós dependemos única e exclusivamente desse Senhor, e do poder dEle, nós, apesar de sofrermos, vamos viver por gratidão a Deus, em retidão. Segunda coisa que o texto mostra, que nós devemos sofrer como cristãos, porque Cristo nos mostrou que devemos fazer isso. O texto aqui diz que Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Irmãos, Jesus é Deus, eterno, sempre existiu. Ele, o Pai e o Espírito, sempre o Deus triuno existiu. Mas o Filho se encarnou e se tornou homem. Agora as duas naturezas, divina e humana, num único ser. E Ele faz isso para viver entre nós, para sofrer a nossa semelhança, para jamais pecar, para ser punido na cruz por causa do nosso pecado. Ele recebe toda a condenação que deveria estar sobre nós, vinda sobre Ele. Todas essas coisas Ele sofre, como filho do homem, como Ele é chamado.
E ele faz todas estas coisas sendo fiel e obediente ao Pai. Ele nos deixou exemplo. Quando a palavra de Deus diz que Jesus sofreu todas as coisas, que ele foi tentado em todas as coisas, você já imaginou o que significa ser tentado em todas as coisas? Não, né? Não tem jeito. A gente conhece alguns pecados, algumas coisas, mas já imaginou todos aqueles pecados que eventualmente você ouve falar, você fala, nossa, como é possível isso acontecer? Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele angustiou-se com tudo isso, mas em momento algum ele pecou. Em Hebreus capítulo 2, os versos 17 e 18, a palavra de Deus diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando Jesus, irmãos, foi crucificado, ele sofreu as penalidades dos nossos pecados. O que Jesus sofreu, o seu sacrifício, aponta para o tipo de vida que nós devemos viver. Porque o texto diz que ele nos deixou exemplo a ser seguido. E o exemplo de Cristo foi por obediência ao Pai, que havia designado que ele seria o Messias Redentor, aquele que haveria de morrer na cruz em nosso lugar. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, deitou-se sobre a cruz, se entregando por amor de nós. Sabe qual foi o limite da obediência de Cristo? Não houve. Foi o extremo. Ele se entregou. Qual é o limite para nós e da nossa finalidade de vida como cristão? Os sermos cristãos a qualquer preço. Sabe por quê? Porque nós somos gratos. Porque o que Cristo conquistou na cruz por nós não tem a ver com este mundo, mas com a vida eterna. E o que Ele nos deu vai além daquilo que estamos vivendo hoje. E se em algum momento algo tem que acontecer na nossa vida por sermos cristãos e por sermos fiéis a Deus, que assim o seja, para a glória de Deus. Uau! Talvez você ainda não tivesse pensado nisso, mas o que Pedro está dizendo é que isso é para todo cristão. Como é que nós aprendemos com Cristo? Observe bem, a partir do verso 22 o texto nos mostra os passos. Eu creio que nós precisamos conhecer um pouquinho mais, é isso que Pedro está dizendo. Olha, se devemos seguir exemplo de Cristo, o que Cristo fez? A obra de Cristo, ela tem que ser conhecida como modelo, nos seus detalhes. Pedro destaca algumas particularidades da obra graciosa de Cristo Jesus a nosso favor. Primeiro, verso de número 22. O texto diz, o qual não cometeu pecado. Esse é o primeiro exemplo de Jesus para nós. Ele não cometeu pecado. A Bíblia diz que todos pecamos. E se alguém diz que não pecou, é mentiroso. 1 João capítulo 1. Mas o objetivo de Deus é que estejamos buscando a inocência, a vida de retidão. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Jesus foi sem pecado, sem erro algum. O ladrão da cruz, que estava à direita de Jesus, ele falou algo a respeito de Jesus. Ele diz, mas este homem
nenhum mal ele fez. Advertindo o seu colega que estava fazendo chacota do Senhor Jesus, ele diz: olha, nós fizemos o que era errado e estamos aqui porque tínhamos que estar aqui sim, mas este homem não fez mal algum. A palavra do Senhor aqui diz algo mais da vida de Jesus que foi para nós exemplo. Não saiu da sua boca nenhum dolo. Nenhum dolo se achou em sua boca. Jesus não falou qualquer palavra inadequada. Palavra podre. Palavra que desonra. Seja as pessoas, sejam Deus, seja o próprio Pai, seja a si mesmo. E parece que é muito interessante, porque Pedro vai falar sobre isso outra vez, mas e a Escritura em outros momentos, como Paulo em Efésios capítulo 4, falando que os pecados da língua, da boca, acabam mostrando a qualidade da vida da gente, da vida espiritual. Porque é como se é a primeira coisa que fica clara, que se demonstra. Porque é fácil você fazer a sua boca proferir alguma coisa, escapulir. Demonstrando o que está dentro do coração, porque a boca fala que está cheio o coração. Lembre-se de uma verdade, irmãos. Jesus viveu num mundo caído. Foi alvo das críticas mais perversas. Ele foi alvo dos ataques mais sórdidos. Contudo, jamais pecou. E engano algum se achou nos seus lábios. É isso que a Escritura está dizendo. Ele não murmurou, ele não contendeu contra Deus, ele não falou palavrão, ele não amaldiçoou, ele não fez nada com a sua boca que não deveria ser feito, mas tudo o que saiu dele foi para trazer bênçãos sobre os homens. Toda a vida de Cristo foi demonstração, expressão de amor e de favor, de um amor altruísta a favor dos outros. O texto fala mais a respeito desse Jesus que nós devemos seguir o exemplo. Ele teve uma atitude adequada, correta, justa aos olhos dele para com os malfeitores. Quando alguém faz algo de ruim para a gente, qual é a tendência da gente? Revidar, não é? O Senhor Jesus sempre diz assim: alguém bateu no sua face direita, dá à esquerda. Gente do céu, como assim? Ele me deu uma falta no futebol, agora mesmo eu levanto ele ali na frente. Esse é o coração do homem. Mas olha só o que diz o verso de número 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. As pessoas estavam julgando ele errado, estavam maltratando ele por causa desse julgamento errado. Não posso fazer nada. Agora, quem me defende é o Senhor, é o Pai, aquele que julga retamente. Lendo alguns comentários sobre 1 Pedro, o Hernandes tem um que é muito interessante. Ele diz que os principais sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas, mas Jesus não retrucou. Ele sempre usava as palavras deles contra eles mesmos. Jesus sofreu na cruz, mas não murmurou. Jesus não invocou a ira de Deus sobre os seus perseguidores e nem exigiu retaliação, antes orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, irmãos, é Deus. E naquele momento não deixou de ser Deus.
Ele tinha o poder de fulminar os seus inimigos com apenas um olhar, com o seu desejo. Ele poderia despejar sobre os seus inimigos toda a injúria que lançavam sobre ele. Mas ele preferiu ir para a cruz como ovelha muda sendo levado ao matadouro. Jesus preferiu rogar ao Pai perdão para seus algozes, até mesmo atenuando a culpa deles. E agora Pedro diz que nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. E o texto diz o que Jesus fez mais. Ele agiu como Salvador pelos seus inimigos. Verso 24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nossa, louvado seja o Senhor. Ele amou os inimigos ao ponto de entregar sua vida por aqueles que o matavam. E entre aqueles que estavam ali, muitos vieram a crer, depois que viram tudo aquilo que havia acontecido. Jesus levou nossos pecados para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Verso 24 diz isso. Pelas suas feridas fostes curados. Essa é uma citação de Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6. A frase de Pedro, levou os nossos pecados, é citação de Isaías, que diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As feridas de Cristo Jesus nos curaram. A cura é uma comunhão. A cura que Cristo fez na cruz por nós é derrubar a parede que havia de inimizade, o pecado entre eu e Ele, entre você e Ele, entre os eleitos e os chamados para sofrer e Ele, para que vivendo com Ele possamos ter uma comunhão restaurada, uma comunhão gostosa. A nossa comunhão com o Pai pudesse retornar e vivemos numa intimidade com o Senhor que nos fortalece para vivermos em gratidão e buscando ser cada vez mais parecidos com Cristo, porque esse é o verdadeiro desejo de Deus para nós. Se nós temos que sofrer porque somos cristãos, que o façamos por gratidão a Deus. Porque se não fizermos isso, nós estaremos desprezando aquilo que Cristo fez por nós. E porque desejamos ser como Cristo, porque o objetivo de Deus é de nos salvar, para sermos conforme a imagem do seu primogênito. Concluindo, irmãos, o verso 24 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha de novo aí, ele está trazendo para nós a figura do pastor e do rebanho, do conjunto de ovelhas. Pedro nos mostra que os motivos que temos como cristãos de honrar a Cristo é através de uma vida de gratidão e obediência ao nosso Salvador. Tudo isso nós podemos aprender. Você quer viver assim? Você quer honrar o Senhor? Você quer obedecer ao Senhor? Você quer ser como Cristo? Você quer agradecer a Ele por toda a vida que Ele lhe deu, hoje e eternamente? Conheça ao Senhor Jesus e viva na sua intimidade. Através da palavra dEle, aprenda quem é Cristo e o que é viver Cristo Jesus. Através das orações, tenha intimidade com o Senhor e vida de comunhão com o Senhor.
através da ação do Espírito Santo em sua vida, produzindo na sua vida aquilo que é importante, frutos do Espírito Santo, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, levando-as a conhecer o mesmo Deus que te faz parecer com Cristo Jesus. Se você quer ser como um cristão verdadeiro, como Cristo é, e nos ensina a ser, Deus nos dá a própria igreja, quando esta se dispõe a viver segundo a orientação de Deus, quando ela é fiel na proclamação do Evangelho, quando essa se reúne para aprender mais do Senhor e proclamar o Evangelho. E Pedro nos faz lembrar exatamente da figura do pastor, que é de me postar diante daquele que cuida de mim. Amados, ser cristão tem preço. E segundo Pedro aqui, movido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, ele diz, esse sofrimento é para todo cristão. São muitas as fontes daqueles que não querem que nós vivamos como cristãos fiéis, que não gostam de como vivemos a vida cristã, mas não importa. O que importa é ser grato ao Senhor e nos esforçarmos para sermos como Cristo quer que sejamos, como Ele é. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, nós bem sabemos, Pai, que grande é a Tua obra ao enviar o Teu Filho para que Ele fizesse, ó Pai, tudo aquilo que era necessário como nosso mediador. Te agradecemos, ó Deus, porque Ele sofreu na cruz em nosso lugar, para que tivéssemos vida e vida eterna. E nos deu exemplo também de como viver a vida cristã, que glorifica ao Senhor. Ó Deus, grande é esse desafio para a nossa vida. Mas se vem do Senhor e é palavra do Senhor, se é desafio vindo do Deus Todo-Poderoso para a vida da sua igreja, é porque o Senhor mesmo é aquele que nos habilita para vivermos assim. Ó Deus, nos dê a alegria de podermos ser reconhecidos como Teu povo, no meio de um mundo caído. E fortaleça-nos para que nada, nem força alguma, nem humana, nem espiritual, nem mesmo nosso coração, que em alguns momentos age como incrédulo, seja suficiente para desviar os nossos passos do propósito santo de vivermos para a Tua glória e sermos instrumentos de bênção nas Tuas mãos e para o louvor do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tira da nossa vida o comportamento de incrédulo. Tira dos nossos lábios, ó Pai, as palavras que desonram aos homens, a nós mesmos e especialmente ao Senhor. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ó Deus, esteja abençoando-nos como igreja e permitindo que sejamos encontrados fiéis no meio do sofrimento. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz, o amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.